Perdeu a sua? Deve estar na... Eu passo lá. Pastor, você achou uma caneta? Você achou uma caneta no chão? Caneta? Que cor? Aí tá azul, mas tem. Alguém, quem tem caneta azul, levanta a mão aí. A gente arruma uma pra você de novo. Dá uma caneta azul aqui no Lucas, aqui pra entrar. Às vezes já tá na carteira ainda, não? Tá não. R$1, cara. Não é bico? Ah, não é 5? Doido, é 5 mil reais na caneta dessa aí. A caneta aí é fugida, cara. Nem de 51. Nós fomos na igreja diferente. Grandes contratos. Passa no concurso. Amém. Glória a Deus. Nós estamos já na reta final, chegando ao fim do nosso encontro. Depois só tem mais uma palestra, depois nós já estamos prontos para liberados para ir para a igreja. Né? E nós já caminhamos bastante, com certeza aprendemos muita coisa juntos aqui. E uma vida de um cristão, na vida que a gente propõe realmente a andar com o Senhor, como nós vimos agora há pouco, que andar em novidade de vida, né? Uma vida onde a gente vai em busca dos nossos sonhos, das nossas realizações, realmente de uma vida vitoriosa. Ela passa por uma coisa muito importante, chama-se oração. Pois na oração a gente consegue muitas coisas. A oração é o ato onde nós conversamos com Deus. A oração nada mais é uma conversa com Deus. E como deve ser essa conversa? Quando nós começamos o nosso encontro aqui ontem, nós vamos dar importância que é você ter um encontro com Deus. Começamos lá com a história lá, viu Deus falando sobre Jacó, aonde Jacó faz uma aliança com Deus, Deus fala com ele, ele faz então uma aliança com Deus, e essa aliança fez a diferença na vida dele. A gente já viu o quanto ele falava com o Senhor, o momento que ele teve de comunhão com o Senhor. Depois a gente viu pessoas, exemplos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Nós vimos aqui sobre Noé, onde Deus chegou e conversou com ele, falou com ele. Noé teve não só a sua vida salva, mas juntamente com a sua família. Vimos a história de Abraão, que também ouviu a voz do Senhor, obedeceu, e juntamente com a sua família pôde ali herdar aquilo que é tão importante, que é uma grande comunhão com Deus. E o seu filho e todas as gerações chegando até nós, todos aqueles que creem no Senhor, herdaram as bênçãos do Senhor. Vimos também Pedro, Tiago, João, e na Bíblia tantos outros exemplos de pessoas que tiveram comunhão com o Senhor. Vimos também a respeito da cruz. Vimos que a cruz ela é vergonha para muita gente, que também é escândalo para muita gente também, porque é uma loucura. A cruz é uma loucura. Depois estive falando com os irmãos a respeito da nova aliança que foi feita através de Jesus
Jesus, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus ali na cruz, aonde Ele morre e Ele ressuscita, sobe aos céus e começa então uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento para com a humanidade. Mas um pacto, uma aliança, ele é feito no mínimo entre duas pessoas. Então a aliança ela precisa ser feita no mínimo entre duas pessoas. No mínimo entre duas pessoas. Nesse caso, entre nós e Deus, entre Deus e nós. Então a nova aliança é quando nós então fazemos um pacto. Senhor, a partir de hoje eu vou ser do Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou andar em novidade de vida. É isso que nós vimos agora aqui, é uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo, quando nós estamos na graça, a graça não é um passaporte para você pecar. A liberdade em Cristo não é libertinagem. A graça é você saber que você, embora você queira agradar o Senhor em tudo, mas não é o que você vai fazer é que vai te dar a salvação. Não é o que você vai fazer que as obras que você vai fazer é que vai ser um merecimento de você receber a bênção ou não. Então, quando nós aprendemos na palavra que não é uma troca, na nova aliança não é troca, na antiga aliança nós tínhamos uma troca, mas na nova aliança nós não temos troca. E aí nós vamos perceber que essas coisas dentro da oração é muito importante. É você saber que você pode falar com Deus, mas você não vai falar com Deus colocando Deus na parede. Fala, Senhor, a tua palavra diz assim, eu tenho feito isso, isso e isso aqui, Senhor. O Senhor sabe quando eu tenho sido bom. Na oração não dá para fazer isso. Mas você só vai compreender isso quando você conhece a palavra. Porque às vezes nós não fazemos com todo esse ímpeto, mas com alguma palavra, com pensamento, a gente acaba fazendo. Nós achamos que nós somos merecedores de alguma coisa. Porque eu vou para a igreja 2 vezes na semana, participo da célula, dou dízimo, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, então eu sou merecedor da bênção do Senhor. Não é verdade. Na graça, isso não é possível. Porque o nome de desgraça é um favor imerecido, não uma troca. Então, no momento da oração, então é o momento onde nós expressamos aquilo que nós conhecemos de Deus. Nas nossas orações, nós vamos entender que se nós conhecemos a Deus, de fato não conhecemos. A forma com que nós nos relacionamos com Deus mostra o quanto nós conhecemos dele. Se nós conhecemos uma pessoa superficialmente, você chega por exemplo, eu conheço o Igor há pouco tempo. Como é que é o seu nome, filha? Robert. Dá para entender que eu conheci ele há pouco tempo. Eu vim na célula acho que 2 vezes, fiz na igreja, mas tudo aqui dentro de um mês lá conosco, mais ou menos. O Igor teve uma vez na célula, só, acho que isso é lá na perto do Rio lá, né? Então, o Igor está conosco há 2 semanas. Acho que nem uma cultura você não foi ainda, né? Ou seja, eu conheço eles muito pouco, eles também me conhecem muito pouco. Então, o nosso relacionamento é um relacionamento superficial. Nós nos conhecemos muito pouco. Mas de repente, aí eu olho para o Ian, tem alguns anos que eu conheço o Ian. Era mais magrinho. Aí sabe o que é isso? Sabe por que a brincadeira? É porque eu conheço o Ian, é diferente. Eu conheço há um tempo a mais. Eu sei que eu posso brincar com ele. A gente vai. Então, o tempo nos faz o que? Ter um relacionamento mais aberto, mais tranquilo, para conversar com facilidade. Né? Aí eu posso falar com o Márcio está com aquele olho pesando uns 10 quilos cada um, né? Mais ou menos, 9 quilos cada um, tá vendo? Então, a gente vai olhando, a gente conhece. Eu conheço o Márcio há algum tempo, então percebo que ele está com sono. Percebi que está com sono, não precisa conhecer muito não, né? O menino acordou. Acordou o menino. Acordou o menino. Mas olha só, você tem ideia. Olha o que tem a ver com relacionamento. Ontem ele estava cochilando, já não zoava com ele. Agora está todo mundo zoando com ele. Vira aí, está todo mundo zoando com você, tá ou não está? Todo mundo zoando com ele. Daqui a 4 anos, está candidatando para vereador. Abaixa o carro.
Mas sabe o que a gente vai estreitando? Sabe que a gente vai estreitando relacionamento. E oração é justamente isso, é a gente estreitar relacionamento. Nós vamos nos conhecendo, vamos estreitando relacionamento com o Senhor, é diferente. Nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos estreitando relacionamento com Ele, vamos conversando, o Senhor vai falando conosco, nós vamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor também, que não é fácil. A verdade é essa, a voz do Senhor, a voz do Espírito é muito parecida com a nossa voz. Tem hora que a gente não sabe se é Deus falando, se é eu querendo alguma coisa. Então nós, na oração, nós vamos também até aprendendo a discernir essas coisas. Aquilo que nós falamos com o Senhor falou conosco, aí aconteceu. E então aquela voz do Senhor tem um detalhezinho. Outro dia a gente estava conversando na célula. Quando eu sei que é Deus que está falando comigo, quando eu tenho convicção, certeza que é Deus que falou comigo, aí nós estávamos falando como é que Deus geralmente fala comigo. Então tem que, uma das primeiras coisas que eu preciso observar, algumas pessoas Deus fala muito através do sonho. Muitos é quando começam a ler a palavra do Senhor e dado momento o Espírito Santo ali fala no nosso coração um detalhezinho na palavra que não está escrito aqui, mas naquele momento ali o Espírito Santo fala de uma forma diferente, a gente entende aquele texto, a gente vê, isso aqui é Deus falando comigo. Você vai compreendendo, muitas pessoas no momento de louvor, Deus sempre fala no momento do louvor. Outros, existem várias formas de Deus falar. Outros, geralmente é Deus que usa alguém para falar com Ele. Então a gente vai acostumando aquele jeito de Deus falar. E a forma com que Deus fala, com o tempo você vai aprendendo. Então você vai desenvolvendo na oração, quando você desenvolve então esse relacionamento com Deus, e aonde nós também vamos aprendendo a ouvir Deus. Assim que Deus fala. Aí nós vamos aprendendo que Deus tem certas coisas que Ele não faz. Sabia? Tem certas coisas que Deus não fala e que Ele não faz. E o dia que você acha, peraí, mas Deus não fala isso, a palavra dele fala assim. Presta atenção numa coisa para você saber. Primeiro filtro, um dos filtros para você saber se é Deus falando ou não. A primeira coisa é o seguinte: o que Deus falou bate com a Escritura, bate com a Bíblia. A primeira coisa, se Deus falou algo para você que está contrário à Escritura, não foi Deus. Escuta, se alguém dizendo, nós temos muitos profetas por aí, né? Com as suas profetadas aí. Aí uma pessoa vem e traz uma palavra para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu faço assim, a pessoa fala, eu falo para vocês, não pode falar. Primeira coisa, eu também me empolgo. Não, o que é? Bom, olha o seguinte, já estava orando hoje pela manhã, algumas coisas assim, se não é de Deus, ele já tem munição para falar um monte de besteira já. Eu só falo assim, pode falar. Um dia eu falei com a pessoa assim, ele falou com toda empolgação e tal, eu tenho a palavra de Deus para o senhor, pastor. Eu falei, pode falar. Por que o senhor não acredita? Eu falei, acredito, né? Pode falar. Mas parece que você não está acreditando. Eu falei, não, eu quero que você fale, velho. Pode falar, não tem problema não. Porque a palavra de Deus, primeiramente, eu vou provar o que você vai falar. Não é porque você está falando que você tem uma palavra de Deus para mim, que eu falo, amém, anda a hora. De jeito nenhum. Eu vou ouvir primeiro o que você tem para mim, que você falar. Eu quero que antes que eu fale amém. Aí ele falou. E agora, será que você acredita? Eu falei, não sei. Eu vou orar, vou pedir direção de Deus. Nós não podemos acreditar em tudo aqui. Tem coisa que até parece espiritual. Ore primeiro, não aceite qualquer palavra, porque de repente não pode ser uma palavra de Deus. E aí, lembra que nós falamos sobre os sonhos? De repente você ouve uma palavra que, sabe, você fala assim, nossa, é Deus falando comigo e não se cumpre, você. Aí é onde acontece o quê? A gente se frustra. Quantas pessoas hoje estão frustradas? Porque ouviram uma palavra que supostamente seria de Deus e não era. Então quando nós começamos a orar, a falar com Deus, muitas dessas barreiras caem por terra. Por quê? Porque você pega uma palavra supostamente seria de Deus, quando você começa a orar, quando você começa a ler a palavra do Senhor, porque a oração ela precisa estar junto com a leitura da palavra de Deus. Nós temos aprendido lá nesses dias a respeito disso. Nós devemos orar a palavra de Deus, porque muitos de nós, se não a maioria,
Em alguns casos apenas, a gente ora e a gente sente Deus falando conosco. Geralmente a gente fala com Deus, a gente ora e tal. Num momento de mais sensibilidade, aí é onde o Espírito Santo fala conosco. Mas geralmente Deus fala conosco depois que a gente ora. Depois que a gente tem aquele momento de oração. É onde em algum momento, algum texto que você lê, é alguém que traz uma palavra para você, é uma canção que você ouve, é alguma coisa que o Espírito Santo fala assim, aquele pedido seu, está vendo? É esse aqui. Então o que acontece? Quando nós alinhamos a leitura da palavra com a oração, é o momento onde o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, então ouvimos aquela voz lá no nosso interior. Interessante que quando a voz é do Espírito Santo, ela causa algo diferente dentro de nós. A gente estava estudando, muito tempo atrás, estudando sobre a ação do Espírito Santo em nós, no nosso espírito. A gente fala que a palavra do Senhor causa uma alegria no nosso espírito. Não é felicidade, não. Traz alegria. Mesmo, já teve momentos de você levar aquele puxão de orelha do pai ou de alguém assim, e aquela chamada de atenção assim? Qualquer pessoa perto podia falar assim, rapaz, a pessoa ficou com raiva. Acho que foi o Edmar falando há pouco, né? Puxão de orelha e tal. Mas a gente, com o tempo, muitos anos, a gente vai conversando com os irmãos. Aí a gente estava conversando com o irmão, passou uma vez me puxou a orelha. Eu falei, meu Deus, sou tão bonzinho, pastor tão bonzinho. Eu nunca ficava puxando a orelha do pessoal. Aí eu vi o Edmar puxando, tanto eu puxei a orelha dele. Pronto, vou começar a puxar mais. Acho que o pessoal gosta. É brincadeira. Mas, sabe, a gente vai vendo que uma palavra de alguém que nos ama, uma palavra de alguém que quer o nosso crescimento, uma palavra de alguém que se importa conosco, a palavra de alguém que nos ama, mesmo que ela seja dura. Essa palavra, num primeiro momento, pode até causar um desconforto em nós, mas lá dentro de nós causa alegria. Não é não, Júnior? Quando o pai fala um negócio duro para você, no momento a gente não gosta, mas depois sabe assim, aquela palavra dentro de nós vai dar uma mexida e só, tipo assim, na hora que ela entra, a palavra entra, não entra muito confortável, mas depois que ela se instala dentro de nós, que a gente sente que é uma palavra de Deus, uma palavra de alguém que me ama, uma palavra de alguém que se importa comigo, ela causa transformação em nós. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, o Senhor também fala conosco, e essa fala que o Senhor tem conosco, aquilo que o Senhor fala no nosso coração, vai haver mudança, transformação em nós, e essas mudanças elas são possíveis quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus. Elas são possíveis quando nós temos um relacionamento especial com o Senhor. Um dia seus discípulos, Jesus estava com ele, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E nós conhecemos a oração como a oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Texto, eu creio que, se não todos, mas uma grande maioria conhece, né, a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso, né? Uma oração que Jesus ensinou. Mas é interessante que a oração que Jesus ensinou não é, alguns a têm apenas como repetição, né, como reza, mas seria interessante que a gente conhecesse como uma estrutura, né, para que pudéssemos aprender a orar. Lá no verso 9. 6:9. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para entender, né? Nosso Pai, presta atenção numa coisa interessante aqui. Jesus, quando ele estava conosco aqui na terra, quando ele era homem, no céu tinha quem? O Pai e o Espírito Santo. Jesus estava aqui. Jesus falou que iria subir para quê? Para que o Consolador, para que o Espírito Santo viesse. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Então hoje nós temos o Espírito Santo entre nós, o nosso Pai no trono
e Jesus Cristo à sua destra, à sua direita, porque Ele é o nosso advogado. Hoje nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, e diz o seguinte, até comentei aqui ontem, mesmo que você não saiba orar, mesmo que você não tenha as palavras, nossa, mas fulano ora muito bem. A verdade é que é um grande erro nosso. A pessoa fala muito bem, e a pessoa que fala muito bem, de repente ela pode estar em comunhão com Deus, naquele momento ali, abrir o coração para Deus, e Deus está ouvindo, Ele está orando muito bem. Mas não é pelo fato da pessoa se expressar bem, falar bem, uso do português correto, aquela coisa toda, isso não significa que ele está orando ao Pai. Ele pode estar falando as carreiras, um monte de coisa. E às vezes uma pessoa que não sabe orar, que nunca orou, ele de repente, na sua total ignorância, fala, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Ele pode estar falando algumas palavras que não tem, até, como é que fala, fora de algumas coisas, mas é o jeito dele, é o jeito dele falar. Ele nunca falou com Deus, é a primeira vez, sei lá, está no início do processo dele. Mas o Senhor Espírito Santo, Ele pega aquelas palavras, mesmo que estejam erradas, mesmo que seja fora de contexto, aquela coisa toda, o Senhor então, Ele leva até o Senhor, até Jesus como nosso advogado. Ele vai interceder por nós. Tem uma historinha, um dia eu contei lá com as mulheres lá, eu acho que eu tenho na igreja um tempo desse também, uma historinha de um tapetinho vermelho. Um dia eu mandei pelas células aí, eu acho que quase todas as células eu mandei. Mais ou menos assim, uma mulher, uma senhora, tinha sua filha que estava doente em casa, ela morava lá, numa cidade simplesinha, e ele morava quase que na roça, lá já, na última rua, lá, bem afastado. E ela, com a filha doente em casa, e ela não sabia o que fazer mais. E ela, pela manhã, falou assim: eu vou procurar um médico, vou procurar uma farmácia, eu vou de alguma forma, eu não posso deixar minha filha doente desse jeito. Então ela, só ela e a filha, deixa a filha dela no quarto, deitada, e ela então fecha a casa, e tinha um tapetinho vermelho, ela pegou a chave, escondeu debaixo do tapete e foi embora. Ela foi achar um socorro para a filha. E ela passa então em frente a uma igreja, as irmãs lá no ciclo de oração, estavam todas reunidas lá, e de repente elas orando lá, assim, eu vou entrar e vou orar também. Ficou olhando as irmãs orando, e era cheio de fé, dobra o joelho e fala: Jesus, fiquei sabendo que o Senhor pode curar minha filha. Queria que o Senhor fosse lá em casa, desce lá em casa. Jesus, é só o Senhor descer por essa ruazinha aqui, Senhor. Vai descer por essa rua aqui. A minha casa, a última casa da rua, uma casinha assim, cortada, explicou direitinho. Nessas alturas a irmã estava rachando o bico da risada, olhando, tipo assim, não sabe nem orar, né? E ela foi explicando para Jesus como é que era a casa dela, como ela entra na rua assim e tal. E Senhor, olha, tem um tapetezinho vermelho na porta lá. A chave está debaixo da porta, está debaixo do tapete. Aí o senhor abre a porta, vai até o quarto da minha filha, cura minha filha. Depois o senhor fecha a porta de novo, coloca a chave debaixo do tapetinho. Eu já estou indo já. Eu sei que o senhor vai chegar primeiro que eu. A hora que o senhor sair, deixa a chave debaixo do tapetinho vermelho de novo para eu poder entrar. Disse as mulheres estavam aumentando da risada. E aquela mulher, na simplicidade dela, levantou e foi para casa. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus capítulo 21, que diz para quando nós orarmos ao Senhor, é para orar como se já estivesse recebido. A história não conta que a mulher vai para a farmácia, vai procurar um médico, ela foi para casa. Ela pediu para Jesus ir na frente dela e lá curar. E aí, com toda a fé, convicção, certeza, aquela mulher devagarzinho desceu a rua, então, chegou lá chegando na casa dela, a filha já estava com
as janelas abertas. E ela preocupou, porque chegou a porta, a casa estava aberta. E aí quando a filha dela, já vê a filha dela pela janela, e ela corre, a filha dela já abre a porta. Ali abre, e ela fala assim: mãe, um homem de branco veio aqui, mãe, e me curou. E ele falou que a chave lá da porta da frente, lá tem embaixo do tapetinho vermelho, do jeito que o senhor pediu, do jeito que a senhora pediu para ele. Aí, só para a gente, só para ilustrar, que às vezes as palavras, as formas com que nós pedimos, nós precisamos entender que se nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos saber primeiramente que Ele é o nosso Pai, que Ele está nos céus, e que Ele é acima de todo nome, um nome que tem todo o poder. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoar os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. E assim vai ensinar. Mas tudo isso é um modelo para a gente entender. Primeiramente eu vou buscar o Pai, vou glorificar a Deus, e depois eu vou pedir alguma coisa. E aí nós vamos, já que eu citei Mateus 21, olha lá Mateus 21. 21. 21 e 22. Olha só. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, disseres: erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa é uma garantia que nós temos, uma promessa do Senhor. Nós precisamos crer, orar, crendo que o Senhor vai nos dar. Quando nós confiamos, eu sei que o Senhor se importa comigo. Nós aprendemos aqui que nós temos uma identidade, nossa identidade nela está escrito Filho de Deus. Eu posso chegar diante do meu Pai. Lembra ontem eu falei sobre o Santo dos Santos, que não precisa mais de um sumo sacerdote entrar lá no meu lugar? Não é um lugar inacessível, mas um lugar acessível a todos aqueles que creem, a todos aqueles que creem na graça. Eu posso chegar diante do trono da graça, chegar diante da presença do Senhor com graça, sabendo que eu não mereço, mas o Senhor vai me receber. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, mas porque eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que o sangue dele me lavou, me limpou de todo o meu pecado. Então eu posso chegar diante do Senhor. É a certeza, é a convicção dentro da palavra que eu tenho, que a qualquer momento que eu chegar diante do Senhor, Ele vai me receber, Ele vai me aceitar diante dele. Não depende de nada, só depende da minha fé. Somente, mais nada. Só da minha fé. O passaporte é esse. Eu não posso chegar, quando o autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 11, acho que é o verso 6, acho que é 6, ele diz que é impossível o homem agradar a Deus se você não crer nele. Olha só, 11 verso 6 vezes. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam, ou seja, a galardão recompensa, o Senhor recompensa aquele que busca. Então, pela fé, abriu aí? Achou aí? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todas as vezes que você vai orar,
Você está chegando diante da presença do Senhor. Então não tem como você chegar diante de Deus duvidando dele. Como é que você vai orar duvidando que ele está te ouvindo? Então, todas as vezes que formos orar, enquanto nós não tivermos convicção que estamos falando com o Senhor, nós estamos falando com paredes. Por isso, às vezes, irmão, não dá para a gente fazer aquela oração de 1 minuto, 2, porque a gente nem sabe o que está fazendo, é mais por obrigação. Por isso nós precisamos reservar um tempinho para a gente orar. E às vezes sozinho é difícil, nós precisamos de um conjunto de irmãos, quando a gente vai todo mundo num lugar para orar, gostoso. Já teve vezes de, se eu estivesse sozinho, com 10 minutos eu voltava. Mas estava todo mundo lá, está todo mundo lá, como é que eu vou embora? Aí você vai ficando mais um pouquinho, parece que naquele dia, parece que o céu está fechado para você. Você já teve essa experiência, já tive um monte de vezes. Não, mas o céu está fechado, você não consegue achar palavras, você fica sem, você vai aqui, e com um pouco, você ajoelha, você fica em pé, aí parece que você, aí você, quando você vai tendo essa prática, você vai sabendo que você não está conseguindo orar. Você sabe quando é que você está, quando você está diante do Senhor? Você aprendeu a ter essa comunhão, e você sabe quando não está, não adianta, você sabe quando você está falando palavras, você está ali achando palavras, você tem uma série de pedidos, você agradece aqui, agradece ali, você está fazendo como todo mundo está fazendo, mas você sabe que essa oração ainda não começou ainda. Você sabe que é só você falando, mas não adianta, não ouve, não está comunicação, é como se você estivesse sozinho aqui, e mesmo se você estivesse falando, mas cadê a segunda pessoa para me ouvir? Não tem essa pessoa. Aí você vai ficando por ali, você vai persistindo, aí você vai lembrando de uma palavra aqui, de uma palavra ali, você vai abrindo seu coração, e de repente você começa a orar de um jeito diferente. Agora você tem uma convicção, tem alguém ali te ouvindo. Você não está falando no nosso calendário lá no meio do mato, não são as árvores que estão te ouvindo. Não são. Você sabe que é Deus que está te ouvindo. Você sabe que. E aí, sabe o que gostoso que é? É que você passou ali às vezes 1 hora, 2 horas, e você não conseguiu achar aquele momento. E às vezes, no momento de seu ali, você entra na presença do Senhor, você ora ali, parece que 4, 5 minutinhos, daquele momento de comunhão, pronto. Você ganhou a noite. Agora eu posso ir embora, tranquilo, agora eu sei que Deus me ouviu. Mas agora eu sei que Deus me ouviu. Lembra que eu falei que a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus? Você aprende, assim, agora Deus já me ouviu, agora eu posso ir embora. Sabe quando você chega na sala de espera querendo falar com alguém e a pessoa, a secretária, fala: não, aguarda um pouquinho, fulano já fala contigo. Aí você tem um relógio, lá o relógio começa, o ponteirinho começa a fazer a voltinha, dizer: guarda, mais de meia hora que eu estou aqui, esse já nada. E com um pouco, fulano mandou você entrar. E às vezes nós precisamos desse tempo. Alguns se preparam com oração, falando, lembrando a palavra, a leitura da palavra, o louvor. Tem muitas formas. Isso vale até para os nossos cultos. Às vezes nós saímos com tanta pressa, aquela corrida para ir para o culto, aquela coisa, chega lá e senta e tal, e louvor, às vezes chega atrasado, pega o louvor pela metade. Aí pega a palavra, você começa a ler, você ainda tem que lembrar, você está lembrando de algumas coisas que aconteceu durante a semana, preocupado com o que vai falar, fazer durante a semana, e parece que quando você começa a ligar, o culto acabou. Vitória, nossa, já acabou. Não encontrei com o Senhor ainda. Aconteceu isso? A gente não se prepara. Até para a oração a gente tem que se preparar. Por isso que é bom a gente ter um horário. Qual é o seu horário? É de manhã? É à noite? À tarde? Qual é o seu horário? É bom a gente ter um horário. É bom a gente ter alguns lugares, não só um lugar, mas alguns lugares. Eu lembro, eu tinha um lugar que eu gostava de orar. Eu tive vários lugares assim. Tinha um que era uma chácara lá na segunda igreja. Depois do capelaço dava
Acho mais. Da minha casa dá 20 quilômetros, 400 metros. Eu fui tantas vezes que eu gostava de ir à tarde. Chegava até 2 vezes na semana. Levava uma garrafa daquela PET de 2 litros, colocava na moto e partia. À tarde. Eu gostava de ir à tarde. Não tinha morro, era um capizal. Uma chácara no fundo, só tinha uma árvore. Não tinha nada, tinha uma árvore, um pé de manga, uma represinha, assim, tudo capim mesmo. E lá tinha um tatu que orava comigo. Certo? O tatu era crente lá. A gente, quando a gente ia orar, não converti nem comi ele, mas não converti. Não, é sério, não brincando não. A gente ia lá para orar, a primeira vez que eu fui, aquele tatu lá dando bobeira. A gente viu uns 10 lá orando, de joelho, aquele tatu. Ia para cá, ia para lá. Eu falei, gente, esse tatu tem juiz não. Se o Dilcinho estivesse lá, duas orações, terceira vez, eu já fazia parte da oração. Dilcinho já sei de fala que não tem problema, tá? Problema. E aí, quantas vezes eu estava lá sozinho, 3, 4 horas da tarde, aquele sol quente, debaixo do pezinho de manga, ajoelhado lá, aí o tatuzinho vinha, ficava por ali, ficava. Como é que está tudo? Sabe que a gente está aqui, que interessante, umas 5 vezes ou mais isso aconteceu. Eu falei, mistério. Não tive vontade de comer algumas vezes. Mas depois eu comecei a ver meu irmão também. Ele vinha lá para orar comigo, deixa ficar um tempinho comigo ali. Um dia ele foi tomar água, eu fui seguindo ele. Aí ele parava um pouquinho, aí eu parava. Ele parava, eu ia um pouquinho com ele, ele foi lá, voltou e tal. Daqui a pouco ele saiu, estava ajoelhado, ele voltou de novo. Eu falei, não, bichinho é crente, né? Não sei. E a gente, essas práticas, sabe o que é você? 20 km, 400 metros, essa trajetória de casa até lá, era o tempo que eu ia preparando meu coração. Não tenho nada para falar com Deus. Eu chegava lá, vou encontrar com Ele. Quando nós vamos lá na matinha lá, a gente reúne lá, a gente deixa o carro, assim, quando nós vamos descendo, ali, passar pela pontezinha do rio que cai lá, da pinguelinha lá, vai passando por ali, a gente vai, já vamos cantando e tal, nós vamos preparando nosso coração para quando chegar lá no meio do mato, lá no meio da mata, a gente já chega lá assim com o nosso coração já vai voltado para o Senhor. Isso parece um ritual. Você vai se preparando. Assim, eu oro pela manhã, então a pessoa vai, ora pela madrugada, já levanta, vai lá no banheiro, vai lá para um copo d'água, vai lá para o cantinho, sai lá fora, dá sentada da casa, abre a porta, vai lá para fora. Nesse momento é o tempo que você está preparando o seu coração. Vai assoviando uma música, vai cantarolando uma música. Essas coisas são pequenos detalhes, mas que vai chegando a gente perto de Deus. Então nós precisamos aprender isso, fazer que seja algo normal para nós, seja algo natural para nós. Mas a certeza que nós temos um Deus que se preocupa conosco, que nos escuta, realmente está nos ouvindo. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Então, eu quero que você, todas as vezes que você fala assim, agora eu vou começar a orar. Eu vou falar com o Senhor. Eu vou me preparar um pouquinho mais para falar com o Senhor. Vou preparar meu coração. Vou saber uma inteira certeza que o Senhor vai me ouvir. Ele é meu Pai. Posso contar para Ele. Lembra do que eu estava falando aqui? Ligar para o Pai, pedir conselho. E um pastor falou para ele, agora faça isso com o Senhor agora. Conta para ele o que está acontecendo, conta para ele o que você está vivendo. Isso é oração. É conversar com Deus. Uma conversa, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e vai também falar contigo. Outra coisa que eu quero ensinar para você é o seguinte: na oração nós vamos lendo a palavra vai se revelando a nós e a palavra nos traz libertação. Nós vamos aprender na palavra do Senhor como
vamos sendo limpos, na medida que a gente vai orando, a gente vai contando para o Senhor o que está passando conosco, o que nós precisamos nos libertar. Cada um de nós sabemos o que nós vamos nos libertar. E é nesse momento da oração é que nós falamos, Senhor, Tu sabes, Senhor, como que eu estou. Eu estou com vontade de fazer aquele negócio lá, Senhor. O Senhor sabe, né? Senhor, não deixa eu fazer, não. Deixa eu fazer esse negócio errado, não. Senhor, o problema todo é que às vezes a gente acha que nós precisamos. Nós vivemos uma vida onde a gente não erra. O crente ele não erra. O crente bom mesmo ele não erra. Todo mundo erra. Paulo, o próprio Marcelo falava de Paulo aqui, o ícone, né? No cristianismo, ele falou assim: o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. É triste, mas é verdade. E às vezes nós acabamos fazendo algo mal, algo que nós não queremos fazer, e é nesse momento é que nós nos condenamos. E nós achamos que Deus não vai nos ouvir mais, que Deus vai soltar um raio ali e acabou a nossa paz. Não. Nós vamos entender que nós podemos confessar os nossos pecados durante a nossa oração. Filhinho, sabe de uma coisa, se você pecar, sabe que você tem um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Então nós temos um Deus, nós podemos chegar diante dele e falar: Senhor, eu falhei novamente. Isso aqui é graça. Isso aqui é graça. Nós sempre temos livre acesso ao Pai. Sempre. Um texto no capítulo 4 de Romanos, ele fala sobre a justiça. Paulo faz uma comparação, tipo assim, a pessoa ela trabalhou, ela tem direito a quê? Tem direito a receber o salário dela, tem, trabalhou. Mas e aquele que não trabalhou? É aquele que não fez obra nenhuma? Tem direito? Só que ele faz justamente essa comparação. Mesmo nós não termos merecido, mesmo nós não termos feito obra nenhuma, mas quando nós chegamos diante do Senhor, a nossa justiça é Jesus. A nossa justiça é Jesus. Ele diz que o salário é a justiça do homem. O salário é a justiça. Ele trabalhou durante o mês, então ele pode receber. Assim da mesma forma nós não fizemos o que tinha que ser feito, as obras necessárias que tinham que ser feitas, mas por a nossa justiça ser Jesus, nós podemos chegar diante do Senhor e mesmo assim Ele nos dá. Isso é graça. Deu para entender o mistério? Você chega diante do Senhor, diante de oração, quando você vai orar, aí está colocado em nós. Lembra da troca? Lembra do merecimento? Lembra da antiga aliança que você tinha que fazer alguma coisa para merecer? Aí você ajoelha para orar, ou você vai no momento de oração, a primeira coisa é assim: você não merece. Você não merece. Você está fazendo o que aí, cara? Está fazendo de joelho? O que você está fazendo de joelho? Você vai pedir para Deus? Não, mas você não fez nada, rapaz, acaba sem vergonha. Para que você vai falar com Deus e nem vai te ouvir? Pode ser você falando, pode ser que você aprendeu te falando, racionar. Eu falei: o dia que eu enxergar daqui, vou falar para você. O dia que eu enxergar você que escreveu, daí. Onde eu estava? Então, quando. Esqueci mesmo, não bebê. Então, você precisa entender o seguinte: que você pode entrar diante da presença do Senhor. Paulo escreve para os Coríntios, ele faz uma comparação, vai mais na frente um pouquinho. 2 camaradas chegam diante do patrão para receber. Chega diante do patrão, final do mês. O primeiro trabalhou, estendeu a mão, recebeu o salário e foi embora. O segundo ficava sem vergonha, preguiçoso, não foi trabalhar e estava lá com a mão estendida. E o patrão pagou para ele e foi embora. O primeiro o quê? Foi com a sua justiça, ele trabalhou.
Só que o segundo é graça. Eu não merecia. Eu estava com medo do mesmo jeito. São exemplos só para a gente entender. Às vezes a gente chega diante do Senhor e nós não temos obra, nós fazemos um monte de coisa errada. Mas se nós chegarmos com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, aí é onde a liberdade e libertinagem vai dar junto. Sabe o que é? Tem muita gente que usa de apostasia. Deus vai me perdoar. Vou fazer o que eu quiser. Eu sei que depois peço perdão. O problema, sabe qual é? Deus perdoa? Perdoa. Se ele conseguir se arrepender. O problema está, vai chegar uma hora que a pessoa está fazendo por livre e espontânea vontade. É uma escolha dele. Ele está sabendo o que está fazendo, ele está sabendo que está errado. E vai chegar uma hora que realmente ele pode vir a não conseguir pedir perdão mais. Tem um exemplo de Esaú, que diz que ele nem com choro, ele deu um exemplo em Hebreus, nem com choro ele conseguiu arrependimento. Não é que ele não conseguiu perdão, ele não conseguiu se arrepender. O problema está em você não conseguir se arrepender. O cara vai, ele sabendo que está errado, sabe que o caminho é por aqui, mas ele toma a direção, sabendo o que ele quer. Isso lá no Apocalipse chama de apostasia. Então nós, na medida que vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos dizer o seguinte: eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eu preciso saber uma coisa: o meu Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. O que nós aprendemos na nova aliança, nós aprendemos que nós podemos agora ter livre acesso ao Pai. Não porque alguém está mandando a gente fazer, não porque alguém está obrigando a gente a fazer, mas a gente vai orar, vai entrar na presença do Senhor por prazer. Não é alguém que está falando: você tem que fazer isso, você tem que cumprir essas ordenanças aqui para você então ser abençoado. Não é assim. Então nós vamos aprender o seguinte: que nesse novo tempo que nós estamos vivendo, na presença do Senhor, tudo que nós vamos fazer vai ser por honra ao Senhor e não por obrigação. Fazemos para honrar o Senhor. Eu não vou orar porque alguém está mandando eu orar. Eu vou orar porque eu tenho prazer em conversar com o Senhor, ter direcionamento dele, rumo para onde eu estou indo. Entendeu? E eu posso chegar diante do Senhor e Ele vai me ouvir, certeza, com você, Ele vai me ouvir. Se você estiver precisando pedir perdão, se arrepende do seu pecado, peça perdão e Ele vai te perdoar todas as vezes. Aleluia. Primeiro que Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado Ele já levou. Amém? Amém. Glória. Aleluia. A palavra nos diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Aleluia. Note que tem uma condição necessária: a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca saiba que é galardoador. O Senhor te recompensa. A palavra diz que toda vez que orarmos era para saber o seguinte: que o Senhor já nos deu. Orar como se já tivéssemos recebido. Glória a Deus. Certeza, convicção: o Senhor está me ouvindo. O Senhor já me respondeu. Você pode falar com o Senhor: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero começar a viver uma vida vitoriosa, Senhor. Eu aprendi que uma vida vitoriosa passa pela oração, uma conversa, um abrir o coração. Estou abrindo meu coração para o Senhor nessa tarde, Senhor. Eu estou te conhecendo melhor, Senhor. Antes eu não conhecia, mas agora eu estou conhecendo o Senhor melhor. Eu aprendi que eu sou teu filho.
Eu aprendi que eu tenho liberdade para chegar diante do Senhor. Mesmo eu sendo pecador, eu sei que Jesus é minha justiça. Eu aprendi que através de Jesus eu posso chegar até Ti, Pai. E é por isso que eu estou aqui, mais uma vez, sabendo que o Senhor está me ouvindo. Agora eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Antes eu chegava diante do Senhor, o pecado gritava tão alto que eu achava que eu não tinha como falar com o Senhor. Eu achava que somente as pessoas que não tinham pecado conseguiam chegar diante da Tua presença. Mas agora eu aprendi que eu posso pedir perdão pelos meus pecados. Eu aprendi, Senhor, que o Teu Filho Jesus levou sobre Ele todos os meus pecados. Eu não tenho mais, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu aprendi sobre a minha liberdade, Senhor. Eu aprendi que eu posso agora chegar diante da Tua presença, poder Te exaltar, Te dar graças. Fala para Jesus: Jesus, eu Te amo, Jesus. Fala para o seu Pai: Papai, eu Te amo. Espírito Santo, eu Te amo. Jesus, como é gostoso declarar o nosso amor ao nosso Pai, declarar o nosso amor ao nosso irmão Jesus, ao nosso irmão Jesus. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Tem uma frase que diz o seguinte: presta atenção. Você não é um pecador lutando para ser santo. Prestou atenção? Você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Aleluia. Entendeu? Você não é um pecador lutando para ser santo. Você já é santo. Jesus já te santificou. Agora a nossa luta é contra o pecado. Aleluia. Para não deixar que esse pecado se enraize dentro de nós mais. O Senhor já nos limpou. E nós temos que sempre estar orando, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, me perdoa os meus pecados. Eu ensino a gente a orar assim: perdão pelos nossos pecados. Perdoa o meu pecado, Senhor. Continua me limpando cada vez mais. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Cada vez que nós vamos orando, buscando o Senhor vai nos dando essa oportunidade de nos encontrar com Ele, de aprender cada vez com Ele e dizer que nós precisamos dele o tempo inteiro. Aleluia. Amém? 5 minutinhos mesmo, tá? E no banheiro tomar água para a última